está entrando no quadro, não é isso? E esse aqui está saindo, tá certo? E ela tem equilíbrio. Que lembra? Força tinha o princípio da transmissibilidade. Força importa onde você aplica a força. O momento não precisa obedecer ao princípio da transmissibilidade. Então, dois momentos. Isso aqui é um binário aplicado aqui. Esse aqui é um outro binário aplicado nessa outra seção. O mesmo corpo rígido submetido a dois binários diferentes. Mas diferentes assim. Um no sentido, né? O outro no sentido contrário, mesma direção. Intensidades iguais. Eles vão se anular. Lembra da história que a gente fez da cadeira aqui na frente? Né? Uma pessoa empurrava, sei lá, para cá, eu empurrava para lá, o negócio virava. Então, força tem que obedecer ao princípio da transmissibilidade. Se você mudar a força de posição, você tem que levar com ela o momento que ela carrega. Momento não. Momento e binário, eles são livres para deslizar. Então, se esse carinha aqui está perpendicular no quadro, entrando, e esse carinha aqui está perpendicular ao quadro, saindo, você pode trazer os dois para o mesmo ponto e somá-los e dar zero, tá certo? E você sabia que aqui tem equilíbrio? Esse carinha aqui tem que ser menos o outro, tá certo? Se isso aqui é um vetor momento, o outro tem que ser um vetor momento, tá certo? A mesma coisa não valeria para forças, né? Se alguém aplica uma força nessa ponta do meu braço, para lá, né? Na direção contrária de vocês, e no outro lado aqui, alguém aplica uma força no sentido de vocês, eu não vou estar em equilíbrio, apesar das forças somarem e dar zero, que vai dar um binário, tá certo? Alguém empurrando para cá e alguém puxando para lá, com a mesma força, a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, tá certo? Não vai ficar em equilíbrio, né? Tá certo? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Agora, alguém tem uma régua aí? Não vamos quebrar a régua. Oi? Opa, essa régua aí que é uma régua das mais finas da vida, pode ser mais útil para a gente, né? Então aqui, ó, para esse cara aqui ficar em equilíbrio, se esse cara empurrar para cá e o outro cara empurrar para cá na mesma direção em sentidos contrários, todo mundo entende que não fica em equilíbrio? Força obedece ao princípio da transmissibilidade. Como assim? Se tem uma força atuando aqui e outra força atuando aqui, para eu poder somar as forças, eu tenho que levar as forças ao mesmo lugar, ao mesmo ponto. Quando eu transporto essa força para cá, eu tenho que levar junto o momento. Então, quando esta força vem para cá, ela se anula com a outra? Se anula. O corpo anda na vertical? Não. Mas como eu tenho que levar para cá o momento, ó, ele gira. Porque a única coisa que sobrou foi o momento. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Olha lá. Está aqui a nossa vida. Aqui tem uma força aplicada assim. Aqui tem uma outra força aplicada assim. Ambos são iguais, tá certo? Isso aqui não soma e dá zero. Porque se isso aqui for força, isso aqui tem que obedecer ao princípio da transmissibilidade. Então, meu amigo, ó, para somar as forças tem que aplicar no mesmo ponto. Mas para transportar uma força, você tem que levar junto o momento. Então, ó, que é o momento, no caso de menos F, né? Sei lá, com relação a esse ponto aqui. Com relação a O. Então, por isso que esse corpo aqui não fica em equilíbrio. Porque para você somar essas forças para dar zero, e realmente dar zero quando você traz para o mesmo ponto, não acabou a história do equilíbrio. Porque quando você transportou, você teve que levar um momento. Aliás, diga-se de passagem, a mesma coisa se você transportar esse cara para cá, tá certo? Se você transportar esse cara para cá, vai o pensamento reverso, tá certo? Você transporta esse cara para cá, a soma aqui dá zero, mas quem é que você tem que levar? Um momento. Daqui para cá era assim. E daqui para cá é assim.
E é o mesmo, tá vendo que é o mesmo? Aplicado em outra posição, tá dando para ver? Tá dando para ver esse caso? E o equilíbrio é o mesmo. Então, o momento, você não precisa levar de um ponto para o outro. Olha, nesse caso, as forças somaram zero, deu um torque aqui, não deu? Neste ponto, mas momento você pode deslizar para qualquer lugar que não tem problema. Pode pegar aqui, jogar lá, jogar aqui, jogar onde você quiser. Momento você transporta para uma estrutura sem ter que obedecer nenhuma sorte de regra da manivela, da segurança da manivela, o que você quiser, tá certo? Força sim. Força quando você transportar, você tem que levar o momento junto. Momento, quando transportado, não. E esse aqui é o caso mais simples que eu consigo falar. Quando esse cara aqui vem para cá, ele tem que trazer o momento. Dá zero a soma? Dá. Fica o momento. Está em equilíbrio? Não. Está em equilíbrio? Não. E se você fizer o pensamento contrário, trazer de cá para lá, para somar lá e dar zero, também pode trazer. E vai levar um momento igualzinho a esse, ó. Aqui, ó. Vai dar igualzinho a esse aqui. A intensidade é F, não sei o que isso aqui for. Tem um tamanho L. A intensidade nesse momento é L vezes F, tá certo? Intensidade, tá certo? L vezes o módulo de F. E aqui é a mesma coisa, é F vezes o módulo de F. E é o mesmo vetor, tá certo? Então, para o equilíbrio, não importa a posição no momento. Estou falando grego? Mas para a força importa, tá certo? Então, se uma estrutura está com duas forças atuando numa estrutura, qual é a condição de equilíbrio? A gente já viu quando a gente falou de estabilidade. As duas forças têm que ser na mesma direção, opostas, seja na direção uma da outra, ou na direção contrária, mas tem que estar na mesma linha de transmissibilidade, certo? Tem que estar, as forças têm que estar na mesma linha. Então, sei lá, se você vê uma estrutura em equilíbrio assim, ó, uma estrutura assim, formando um L, certo? Aqui tem um apoio, aqui tem outro apoio. Se ela estiver em equilíbrio, não tem jeito, os esforços têm que estar passando por essa linha aqui, ó. Não sei o que ela está fazendo, né? Você pode botar um isqueiro aqui, começar a fazer ela se dilatar, querer arrebentar os esforços. Não tem jeito, ó. Os esforços vão ter que estar passando por essa linha. Vão ter que estar assim ou assim. Tá dando para entender? Parece estranho, mas é isso. É uma estrutura que tem dois pontos aplicando força. Tá certo? Como é que isso aqui vai se anular? Ou está fazendo assim, ou está fazendo assim. Tá certo? Porque força, duas forças para ficar em equilíbrio, precisa obedecer ao princípio da transmissibilidade. Tá certo? Estou falando grego? Estou falando grego, gente? Não. Muito bem. Agora, momento não. Então, por isso, momento não. Então, por isso que nessa viga aqui, ó, para ficar em equilíbrio, basta aplicar o momento nesta ponta, tá certo? E aonde você cortou, né? Você cortou aqui, tá certo? Seção a linha, né? Aqui é a linha. Aonde eu cortei, para poder deixar a estrutura em equilíbrio, basta apenas aplicar o momento na mesma direção, mas sentidos contrários, tá certo? E esse tipo de viga aqui, se eu for agora, não importa onde eu cortar, se eu cortar em qualquer ponto ao longo da seção X, daquele eixo X, vai dar o mesmo valor N que eu apliquei de torque. Então, se eu for fazer um gráfico, do momento, é sempre N, tá certo? Porque o que eu acabei de dizer, não importa onde eu cortar, inclusive no apoio, né? Para o apoio se equilibrar com a força externa, essa viga não começar a voar, o apoio também tem que compensar, não é isso? O apoio tem que compensar o binário aplicado, perpendicular ao quadro, na direção de afundar o quadro, certo? Regra da mão direita, tá certo? No sentido contrário, no sentido para vocês, tá certo? Então aqui o momento está entrando no quadro e aqui o momento está saindo do quadro. Essas aqui são as notações para entrando e saindo, certo? Agora virou isso aí, tá certo? Eu posso proclamar isso como lei, tá certo? Tipo, aqui acima, tá certo? Acima, tá no e tá virou lei. O que importa mesmo é saber que obedece a regra da mão direita, certo? O sentido não importa, tá? Da convenção. Assim, tá bom? E eu acho que você tem razão nele. É isso aí. Assim saindo. Certo? E aqui assim. Entrando no quadro e aqui saindo. Exatamente. E todo mundo entendeu que não importa onde eu cortar a viga,
O raciocínio é o mesmo, é algo que eu não posso cortar aqui. Acabou a viga. Tá certo? Mas todo mundo consegue entender que não depende? Quando uma viga está desse jeito, você fala que ela está sob flexão pura. Flexão pura é um caso muito particular. Por quê? Se essa mesma viga tivesse assim, ó, se essa mesma viga fosse carregada assim, isso já não seria mais flexão pura. Tá certo? Vamos fazer a mesma coisa para ver o que acontece? Corta a viga aqui, ó. A linha, tá certo? Aí vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre da viga cortada? Como é que fica? Ó. Todo mundo esse traço horizontal que eu estou fazendo aqui, todo mundo que sabe o que é esse traço aqui? Tudo bem, é o perfil e ficha de lado, certo? Sem mistério. Ó, a força não está aplicada aqui? Não está? Para isso aqui ficar em equilíbrio aqui em A linha, eu preciso fazer o quê? Aplicar uma outra força aqui, não é isso? Estou falando grego? Não é isso? Não é? Não tem que aplicar uma outra força para ficar em equilíbrio? Né? Cortei a seção para ficar em equilíbrio, não tem que aplicar uma outra força? Agora, está em equilíbrio? Por quê? Não está na mesma linha. Flexão pura era assim. Isso aqui já não é mais flexão pura. Tá certo? Então o que está faltando? Todo mundo viu flexão pura? Isso aqui, ó. Agora o que a gente está fazendo não é flexão pura. Eu quero mostrar a diferença. Tá certo? Oi? Ambos foram agentes externos, na minha mão. Só que um estava flexionando a viga, esse não, está empurrando a viga para baixo. Mas nesse primeiro caso, tinha uma força da viga ou só o peso da viga? Não, por favor, desprezar o peso da viga. O peso da viga é muito distinto dos esforços que ela está carregando. Aliás, ela é feita para fazer isso. Se uma viga tiver peso comparado aos esforços que ela está levando, está mal feita essa viga. Ou ela é feita de bubblegums. Tá certo? Tudo bem? Então o peso da viga está desprezado, tá certo? Agora, do jeito que está aqui, está em equilíbrio? Não. Se ela está querendo girar assim, o que o resto da viga que foi cortada precisa fazer na viga que ficou? Fazer o contrário e contrabalançar. Se isso aqui quer fazer o movimento para cá, o que tem que fazer o resto da viga? Fazer isso, tá certo? Que esforço é esse? É o esforço desta parte da seção nesta parte que eu cortei. O que eu estou tentando enxergar? Quais são os esforços que a viga está sofrendo? Oi? Eu não transportei nada. Como eu só cortei a viga aqui e quero estudar os esforços dentro da viga, eu simplesmente tenho que deixar a viga em equilíbrio. Então aqui está o esforço externo. Aqui a viga, essa parte da viga aqui, tem que levantar a parte que ficou, senão ela cai. Isso aqui a gente chama de cortante. Isso aqui é o cortante. É um esforço interno da viga. Cortante. Tá certo? Isso aqui que ficou aqui é momento fletor. Agora, se eu traçar um diagrama de momento fletor, não é igual ali não. Se eu pegar aqui, e trouxer o eixo X para cá, quanto é que é o momento fletor aqui? Aqui é zero. E se esse negócio vier para cá, vocês concordam que aqui vai ser F, sei lá, se vai ser essa distância aqui, ó. Vamos chamar essa distância aqui de D. Quanto é que é esse momento fletor aqui? Ele vai ser F vezes D para ficar em equilíbrio, não é isso? Estou falando grego? Estou falando grego? Não. Não? Tudo bem. Então, o momento fletor aqui é zero. É claro que não pode ter momento fletor. Ninguém está flexionando a viga aqui. Aqui não era zero. Porque tinha alguém flexionando a viga aqui. Estou falando grego? Vamos lá de novo. Aqui não tinha gente flexionando a viga? Não tinha? Então aqui tem momento fletor. Mas como não tem ninguém cortando a viga, botando o peso assim, perpendicular à viga, o momento fletor vai que vai e não altera. Aqui, você aplicou uma força. Tem momento fletor aqui?
Não, tem força externa, tem cortante. Tem momento fletor? Não tem não. Por quê? Porque aqui o braço é zero. Né? Nesse ponto aqui, o restante da viga pega só esse filezinho aqui. Imagina que tivesse um filezinho aqui de viga. Filezinho. Isso aqui é um filezinho. Isso aqui estaria bem pequenininho, estaria? E quanto mais pequenininho você pegar, menor vai ser o braço. FD vai ficar cada vez menor. Resultado, tem momento fletor aqui? Não. Todo mundo entende? E agora, e lá embaixo? Conforme eu começo a aumentar o tamanho da distância, se eu dobro a distância, como esse F aqui nunca muda, né? O F aqui é sempre igual, sempre contrabalançando por outro F. Então, como essa distância vai aumentando, então o momento fletor vai aumentando com a distância. Até chegar aqui na ponta, quanto é que é? Se a viga tiver, sei lá, um comprimento L. Se a viga tiver um comprimento L, qual é que é o momento fletor aqui? F vezes L. E o momento fletor vai aumentando. Até que a viga nesse ponto aqui se estopola todo, está levando o maior momento fletor. Agora aqui, por outro lado, quanto é que é o cortante aqui? O cortante é sempre igual a F. Estou falando grego? Porque não importa onde você corta a viga, o cortante é sempre igual a F. É sempre igual a F. Aqui tinha cortante? Não tem cortante aqui. Aqui é flexão pura. Essa aqui é flexão composta. Porque é a flexão mais alguém. Está dando para entender? Oi? Então vamos lá, tem dois casos distintos que eu quero, antes de falar de tensão. Certo? Primeiro eu quero falar, antes de falar de tensão, eu quero falar de uma coisa que gera tensão numa viga, que é importante, que é a flexão. A flexão pode ser pura ou pode não ser pura. Que isso não é puro, você está só confundindo. A flexão pura é aqui, tá certo? É porque eu fui escrever para lá que você fala do cara. Flexão pura é aqui. Na flexão pura, ninguém pode aplicar cortante. Tá certo? Por quê? Na flexão pura você tem que pegar os extremos da viga e aplicar um momento fletor. Cadê o outro cara? É o engaste. Tá certo? O que o engaste tem que fazer para isso aqui ficar em equilíbrio? O engaste tem que compensar o momento binário aplicado aqui para manter a viga em equilíbrio, não tem? Então, o papel das duas mãos que eu estou fazendo aqui, um é feito aqui pela minha mão, aqui vamos dizer aqui na viga, e o outro é feito pelo engaste. O engaste é um ser inanimado, tá certo? Mas animado para aplicar esforço no ponto da viga. Tá certo o que eu estou falando? Então aqui é como se fosse a régua. Eu com a minha mão faço o binário aqui, e o engaste do outro lado contrabalança para a viga não sair voando, né? Não sair rodando toda a minha mão aqui. Muito bem. Isso aqui era um binário puro, não importa onde eu tivesse cortado a viga, se eu tivesse cortado aqui, ou na raiz do engaste, ou mais pertinho, ou mais longinho, o momento que iria contrabalançar o momento externo era sempre o mesmo. Então o gráfico do momento, ao longo do perfil da viga, ao longo do perfil de trefilamento da viga, é o mesmo. Chama-se isso de flexão pura. Estou falando grego? O caso mais complicado é o outro. No outro é flexão composta. No outro, a viga não está, você não está aplicando na ponta da viga uma flexão, você está aplicando uma força. Agora sim, aonde quer que você corte a viga, por exemplo, nessa distância aqui D, do ponto de aplicação da força, aí o momento fletor deste lado da viga vai alterar. Por quê? Primeiro, todo mundo concorda que para ela ficar em equilíbrio, o outro lado da viga, que não foi desenhado, tem que aplicar neste lado, que foi desenhado, uma força para cima para contrabalançar o esforço externo? Estou falando grego? Agora, só isso basta para ficar em equilíbrio? Não. Então, o nosso agente externo, aqui no caso, o pedaço da viga que foi embora, tem que aplicar um momento nesta viga para que ela agora fique em equilíbrio. Quanto é que é esse momento? É F vezes D. Para aplicar este binário que está sendo aplicado na viga. Aí esse F vezes D aqui, ó, aqui não está tendo um binário? Não está? F vezes D? Então aqui tem que aparecer um outro binário. Este binário, que é um momento fletor como qualquer outro, quando é interno à viga, a gente chama de momento fletor, porque ele tende a fletir a viga. A régua, quando você faz assim, o que ela faz? Ela dá uma abalroada, não é isso? Ela flete. Tá certo? Isso não é torcer. Cadê a linguicinha? Isto não é torcer.
Atenção, vocês têm que sair desse curso sabendo dessa desgraça. Fletir é momento binário aplicado perpendicularmente à viga. Pode ser assim, ou pode ser também assim. Isso não é torcer. Torcer é aplicar o binário na direção da viga. Tá certo? A regra da mão direita, ó. Você não tem que fazer assim para torcer? Então, regra da mão direita. Binário no eixo de trefilamento da viga. Alguém sabia que é trefilar alguma coisa? Como é que é feita uma viga? Como é que é feita uma viga? O professor estava explicando o Ângelo na última aula. Fala aí, como é que faz uma viga dessa aí? Como é que faz essa porra aqui? Como é que faz essa porra? Ó, essa porra não é assim, Arco? Não. E aí? Fundiu, e o tarugão desse tamanho, faz o que com ele? Usina, vai ficar assim? Não, vai falir? Não, vai passando por rolos e vai pressionando. Isso, esquenta, Vai deixa esquentando. mole, soca essa porra por um buraco, É isso. ou por um laminador, aqui é por um laminador, então isso aqui passou por um laminador para fazer placa, então o tarugo passou por um laminador, não é um só, uma porrada, um pouquinho, vários. pelo amor de Deus, você passa por uma, quebra tudo, certo? Então isso, porra, é foda. Então isso aqui passou por um laminador, fez essa placa, fez a outra e aí elas foram soldadas, dá pra ver a linha de solda aqui no meio delas aqui, tá certo? Dá pra ver um negocinho, ó. Na união das delas fica mais clara ali, é a linha de solda, tá certo? Então as partes foram feitas por laminação. Mas quando a viga é pequena e roda muito, vende pra cacete, você pega esse negócio, o tarugo, vai diminuindo aos pouquinhos e passa por um buraco. Aí é trefila, tá certo? Aí é trefila. Então, nesse caso aqui, torcer significa aplicar binário no sentido de eixo de trefilamento. Entendeu, Gelo? Aplicar binário no sentido do eixo de trefilamento. Porque torção, você tem que aplicar no momento, ó, nesta direção, a regra da mão direita, ó, nesta direção aqui, no eixo da viga, tá certo? Então, se você aplicar o momento na direção do eixo que ela foi laminada, trefilada ou piriri, isto é torção. Se o binário for aplicado no sentido perpendicular ao eixo da viga, para onde é que está isso aqui agora? Na direção horizontal, tá certo? Ó, regra da mão direita, ó. Na direção horizontal, perpendicular à viga. Também poderia ser assim, ó. Isso também é uma flexão. Agora aqui é perpendicular à viga, mas na vertical. Tem dois sentidos de perpendicularidade aqui, ó. Na horizontal, perpendicular à viga, e na vertical também é perpendicular à viga. Ambos são esforços de flexão. Só que aqui é flexão pura, ali é flexão composta. Porque além da flexão existe a força. E o cortante? O cortante é um esforço que tende a cortar a viga, né? Ele parece que quer cortar a viga, que assim, a outra viga parece que quer segurar a viga que ficou fora do desenho, quer segurar a que ficou no desenho assim, ó, como se estivesse passando uma máquina de cisalhar, passando uma máquina de corte. O nome é cortante, tá certo? Todo mundo consegue entender que aqui não tem momento fletor na ponta? Por que não tem momento fletor na ponta? Não tem ninguém fletindo. Para ter momento fletor na ponta, tem que ter um agente externo. Porque a viga não se cria autoflexão. Alguém tem que fletir a viga. Só por uma exceção. Se a viga vier num processo de fabricação que ela está com tensão interna, opa, aí ficou esquisito pro lado dela. Porque na hora que ela começar a esfriar, aí ela vai ficar cheia de tensão interna. Mas essa é uma viga problemática, tem que tomar Rivotril, parceiro. Tá certo? Ninguém fez um alívio de tensão. O que é alívio de tensão? É um tratamento térmico para fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Então, supondo que a viga foi bem feita, está no estado recosido. O que é estado recosido, hein? Passou por um... É um tratamento térmico que geralmente deixa ela abaixo da temperatura de austerinização, se for um aço austernítico, e fica um tempão ali vendo as tensões, os grãos estão crescendo, e ela volta a ficar zerinho, certo? O recozimento é o estado metalúrgico zero bala. É o cara que foi para o hospital e voltou inteiro, certo? Uma viga recozida é isso. Não é que é com panela, jogando... Não é isso não, tá? E alho, tá? O pessoal que gosta da culinária, recozimento é outra engenharia mecânica, recozimento é um tratamento térmico, tá certo? Então se ela estiver recozida bonitona, não vai ter tensão interna. Se ela não tiver tensão interna, então todas as tensões que aparecem nela são devido a esforços externos. Agora, não pode ter momento fletor aqui pelo simples fato de que ninguém aplicou o momento fletor. Tem cortante? Tem. Tem cortante. Alguém aplicou cortante aqui?
Então, se você fizer um filezinho de viga aqui, para ela ficar em equilíbrio, alguém tem que puxar para cima, não tem? Agora, não precisa de momento fletor, porque quando essa distância aqui é bem pequenininha, esse cara vai indo para zero, porque esse cara aqui é F vezes D. Quando o D fica pequenininho, isto é, quando a posição de corte começar a se aproximar do ponto de aplicação da força interna, aí o momento é zero. Mas conforme você vai se afastando, até chegar no engaste, cada vez mais momento fletor você precisa para manter a viga em equilíbrio. Por quê? Vai aumentando o braço da viga. Se você está apoiando na ponta, se arromba, amigão, tem que fazer um tremendo luminário aqui para compensar. Todo mundo consegue entender isso? Diga lá. Na prática? Se a viga vai aumentando, você tem a força que é aplicada na ponta da viga lá. Você tem que ir aumentando o cara que vai segurar ela. Aqui o cara está se estrepando. Quanto maior isso aqui, mais esse cara se expressa. Isso aí é o cálculo que você usa para poder saber se ela vai aguentar ou não. O tamanho do cara que você vai pôr na outra ponta. É isso? Não, na verdade aqui eu não preciso. Eu posso engastar. Sabe o que significa engastar a viga? Eu boto aqui, eu chumbo ela, venho aqui e faço um buraco nesse concreto. Certo? Boto um monte de pedaço de metal aqui, chumbo ela, passo ela aqui, travo uma porrada de parafuso e ela não sai para lugar nenhum. Não vai para cima, não vai para o lado, não gira, não faz cacete. Isso é engastar. É quando você bota um esforço aqui, ele não se mexe. Mas para ele não se mexer, tem que ficar em equilíbrio. E para ficar em equilíbrio, você tem que aplicar um momento fletor. E esse momento fletor vai ser maior quanto maior foi a viga. Por isso que é difícil você ver uma viga em balanço, que nem isso aqui é viga em balanço. É difícil ver uma viga em balanço. É mais fácil ver uma viga biapoiada. E se você apoiar aqui, ó, a história é outra. Tá certo? Se você apoiar aqui, acabou. A viga não trabalha, né? Se você apoiar aqui, só se a fundação afundar. Né? Aí ela vai trabalhar um pouco. Tá certo? Mas aí se... A fundação afundar no Brasil não é um conceito não trivial, tá? Isso acontece bastante. Poder calcular. Acontece bastante. Então, esses esforços internos da viga são os esforços que vão carregar a viga internamente. São eles sim os responsáveis pela viga romper. É óbvio que você vai falar assim, são os esforços externos que fazem a viga romper. É claro, o agente externo produziu os esforços internos, mas são os esforços internos que levam a viga a romper. Tá certo? E os esforços externos fazem tensão. O que é tensão? Os estados internos da viga, sejam de flexão, sejam de cortante, eles impõem um pedaço da viga, por exemplo, se eu pegar esse pedaço aqui da viga, e trouxer no microscópio para cá, tá certo? Pegar esse pedaço da viga aqui e trouxer no microscópio para cá, esse carinha aqui, para poder contrabalançar aqueles esforços internos, sei lá, ele vai ter que resistir aqui, ó, a uma força perpendicular, sei lá, vou chamar de Q, e aqui eu vou chamar de W, uma força que é na direção do plano. Tá certo? Lembra que você falou? Quem falou? Tensão é força sobre área. É verdade. Só que existem diferentes tipos de tensão. Tensão não é vetor. Tensão não é vetor. Tensão não é vetor. Eu não vou nem falar o nome para não complicar o mendicão. A entidade matemática que escreve tensão é a porra do nome escroto. Tensor. Eu não vou nem falar isso, não escreve. Tá certo? Mas olha só, cuidado. Num ponto, você pode ter tensões em diferentes direções. Então, essa tensão que você falou que era força sobre área, se você quiser saber assim, qual é a tensão normal ao material que está trabalhando, aí é Q sobre a área. Tensão normal. Se for tensão cisalhante, aí é W sobre a área. Porque uma força que atua em um determinado ponto, uma seção de um componente de estrutura, pode ter uma direção que pode ser qualquer uma. Por exemplo, o cortante só faz esforço ao longo da viga. A flexão faz esforço perpendicular à viga. Então, dependendo do esforço, da força que você traz para aquela seção em particular, você pode ter diferentes tipos de tensão. A tensão pode ser normal, quando o esforço aplicado sobre a área é perpendicular àquela área. E o esforço pode ser cisalhante, quando o esforço aplicado é ao longo do plano daquele material que você está cortando. Olha lá. Vamos falar.
Não tem. No cisalhamento não tem compressão, pelo contrário. Na tensão normal é que você tem. A tensão normal é o que